hoje a TVCI continua com a divulgação da pesquisa sobre a política em Paranaguá. Ontem nós apresentamos a intenção de votos dos eleitores e hoje nós vamos conferir a avaliação do governo municipal, do governo federal, enfim, vamos chamar de Ana Túlio, vamos chamar Rafael Paz. Tudo bem, meninos e meninas? Muito boa tarde, Tony. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Voz do Litoral. Isso mesmo, tem mais pesquisa, como já anunciamos ontem, né, Exatamente. Tony? Boa tarde, Tony. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando também. Vamos lá, agora é com Vamos embora? você também. Então, olha só, hoje a gente vai apresentar essas 3 pesquisas, que são as pesquisas de aprovação de governo. Só lembrando a toda a população que o IRG Pesquisa ouviu 500 pessoas entre os dias 1º e 5 de novembro e o grau de confiança é de 95%. A margem de erro é de 4,5 pontos para mais ou para menos, então vamos conferir a primeira pesquisa. Com relação à avaliação do governo Marcelo Roque, 42,1% dos eleitores consideram que o atual prefeito de Paranaguá faz um bom trabalho. 22,6% consideram que o governo realizado por Marcelo Roque é regular. 21% avaliam como ótimo. 8,4% consideram um péssimo governo. 5% acham ruim. E 0,9% não sabem ou não responderam à pergunta. E quando a pergunta feita foi sobre a aprovação do governo Marcelo Roque, de maneira geral, 71,1% dos eleitores disseram que aprovam a administração do atual prefeito. 24,9% disseram que desaprovam. E 4% disseram que não sabem ou não responderam à pergunta. Pois é, eu acho que isso tudo, né, Diana, a gente vê, Tony, essa questão da aprovação do prefeito Marcelo Roque impacta diretamente na questão das obras que estão sendo realizadas aqui em Paranaguá. Obras antigas, inclusive, que eram de pedidos de muitos anos já da população, especialmente eu falo agora da obra da Ilha dos Valadares, que é a ponte, a nova ponte de acesso à ilha, né, com relação a passagem de carros, você não terá mais que pagar, né, para chegar até a ilha. Para os moradores é mais cômodo também, até o direito do ir e do vir, né? Tudo isso impacta também nessa aprovação do governo Marcelo Roque, né? Asfalto também, né? Porque isso traz dignidade para os moradores dos bairros e tal, queira ou não, que seja a favor ou contra o prefeito, tem que entender que o asfalto valoriza imóveis, valoriza o bairro que você mora, né? E a questão o direito de ir e vir com dignidade, porque ninguém merecia até então. Hoje vários bairros, eu sei que tem moradores, por exemplo, do Jardim Paraná, que estão querendo esse benefício. Eu acho que vai chegar lá também. Obviamente que vai, a cidade toda está sendo atendida, uma coisa que não tinha até então, né? É um nível de aprovação bastante alto, né, Tony? Eu, olhando para trás, né, quando a gente vê os números, a gente tenta entender também esses números, o porquê que o eleitor está se comportando dessa maneira, por que ele está fazendo essa avaliação. Eu, sinceramente, olhando para trás, eu vejo 2 pontos importantíssimos dentro da aprovação, né, ou dentro do governo Marcelo Roque. Vou citar para você aqui a pandemia, que, ao meu ver, foi um momento onde grande parte da população aprovou e apoiou as medidas tomadas pelo prefeito, né, pelo atual prefeito, e também a questão do Hospital Erasto Gertner. Eu acho que é muito importante, um fato que a gente viu aqui, né, essa unidade vindo para cá, então uma situação importante também. E aí, por que a gente está trazendo hoje aqui, a gente conversou ontem, né, Tony? Porque isso também impacta fortemente nas eleições do ano que vem. Então, é um apoio importante para qualquer um dos candidatos que se colocarem à disposição para disputar essas eleições de 2024. E aí a gente vai acompanhando, vai aguardando e vai observando esses números, né? O eleitor também pode fazer observação desses números. Então, como vai se movimentando, como vão se movimentando esses votos ao longo do período, Tony? Exatamente. Eu quero até citar um outro assunto aqui, que pode ser polêmico, mas eu vou explicar. Eu também tenho que entender que houve investimento, sim, na área de saúde. A UPA é uma realidade, a UPA é um hospital, minha gente. Exatamente. Ah, mas eu não sou bem atendido lá, já chego lá.
os postos de saúde foram reformados. Ah, mas não ficou grande do jeito que eu quero. Seguinte, gente, deixa eu explicar só uma coisa para vocês. O Brasil é um dos poucos países que a saúde é pública. Exatamente. Em vários outros países, aqui inclusive da nossa região América do Sul, você não tem saúde pública. Países de primeiro mundo, como os Estados Unidos, por exemplo. Não tem aposentadoria, não tem uma série de coisas que o brasileiro tem. Acontece que não existe nenhum prefeito, não estou defendendo nem o Marcelo Roque, nem quem passou, nem quem vai entrar. Não existirá, não existiu e não existe nenhum prefeito que vai conseguir atender 100% uma população na saúde pública, gente. Não tem como atender isso. Não é uma questão de proteger aqui ou ali. Qual é o prefeito que vai conseguir? Onde que vocês conhecem um prefeito ou governador do estado? Não tem. Hoje em dia, nós até conversamos muito sobre isso, planos particulares de saúde estão lotados. Que o diga quem faz uso da rede particular de hospitais, né? Estão lotados. Imagine a rede pública, minha gente. Eu sei que muita gente... mas tem problema? Tem. E vai continuar tendo. A saúde pública. Agora, eu quero fazer um adendo também, Antônio. O que a Diana comentou aqui é muito importante com relação, por exemplo, à época da pandemia. Quem é que não se lembra do corujão da vacinação, né? Vai muito do empenho de cada administrador de cidade também. E o prefeito Marcelo Roque, a gente sabe que se empenhou muito. Ele mudou o gabinete dele do Paço Municipal lá para a estação ferroviária, para ficar mais próximo da população. Foi empenho dele, pessoal. E ele também utiliza muito das redes sociais para divulgar o que ele faz. E isso é muito importante nos dias de hoje. Então, aquele corujão da vacinação, aquela avenida da vacinação que a gente chamava ali em frente da estação ferroviária, aquilo chamou muita atenção, foi destaque nacional e até internacional. Então, tudo isso contribuiu também para que o prefeito tivesse essa aprovação tão grande. E como a Diana também disse agora há pouco, essa forma de administrar dele que resultou nessa aprovação, nessa pesquisa aqui, também vai reverter agora na pessoa que ele for apoiar nas eleições do ano que vem. Lembrando que o prefeito Marcelo Roque, ele não pode se candidatar nessas eleições, porque no Brasil só se permite que uma mesma pessoa administre o município por 8 anos consecutivamente, e ele vai entrar então no seu 8º ano, no seu 2º mandato consecutivo. Tony, deixa eu só fazer uma observação aqui. Eu imagino que as nossas redes sociais já estejam bombando. Né? Bombando. Eu tenho certeza que muita gente está dando suas opiniões iguais à nossa ou contrária. Não tenho ideia porque a gente não está com acesso às redes sociais nesse momento. Mas é importante deixar claro que a gente está tentando justificar o resultado da pesquisa e que essa é a mesma pesquisa que ontem colocou o Adriano Ramos na frente na corrida eleitoral. Exato. Então, assim, a gente está trazendo todas essas questões aqui para mostrar o porquê, ou para falar, né, para avaliar o porquê dessa aprovação tão grande do prefeito Marcelo Roque. Não é tomar partido de alguma forma, né, porque a gente só está realmente justificando aqui como é que é o posicionamento dos eleitores dentro dessa pesquisa. E sofre o desgaste natural de 2 mandatos consecutivos. Não tem como não sofrer um desgaste, né? Já está em 7 anos o atual prefeito. Então, é claro que tem manifestação a favor, contra. Isso é natural que vai acontecer também, né? E vamos ver como é que vai se comportar aí o eleitor Exatamente. nas eleições, porque, na verdade, o objetivo de tudo isso é saber isso, né? Como é que vai ser 2024. A gente tem mais pesquisa aqui, viu, Tony? Muito bem, os eleitores também realizaram aí uma avaliação sobre o trabalho realizado pelo governador, o Carlos Massa Ratinho Júnior. E a gente confere então agora como é que foram as respostas. 44,3% dos eleitores parnanguaras avaliam que o governo faz um bom trabalho. 23,6% avaliam o governo Ratinho Júnior como ótimo. 19,5% acham que é um governo regular. 5,8% avaliam como ruim. 5,5% acham que é péssimo. E 1,3% disseram que não sabem ou não responderam à questão. Já quando a pergunta feita aos eleitores é sobre como avaliam o governo Ratinho Júnior de forma geral, 80,5% dos eleitores disseram aprovar o governo estadual. 16,9% desaprovam
e 2,6% disseram que não sabem ou preferiram não responder à pergunta. Pois é, né? Daí eu acho que também, Diana e Tony, a gente pode exemplificar essa alta aprovação do governador Ratinho Júnior com relação ao que ele vem fazendo pelo Paraná. E aí eu vou puxar a sardinha aqui para a nossa região do nosso litoral. Há quanto tempo a gente fala também da obra, por exemplo, Tony, da engorda de Matins, que hoje é uma realidade. Não está pronta ainda, mas é uma realidade, está muito avançada. Tem a Avenida Juscelino Kubitschek também, a canalização daquele córrego que passava por lá. É uma obra que está em andamento também, a Ponte de Guaratuba. Ela é uma realidade que está muito próxima também de começar agora, de fato, aos entraves que a gente sabe que acontece com os órgãos ambientais. Isso é normal em qualquer obra, principalmente uma dessa que será inserida no ambiente tão natural como é ali a Baía de Guaratuba, vai pegar a Mata de Serra também. Então, eu acho que são essas ações que, como eu citei aqui, obras aqui do litoral do Paraná fazem com que a aprovação diante do governo Ratinho Júnior seja tão boa, tão positiva. Só lembrando que essa pesquisa foi feita com os eleitores especificamente de Paranaguá, né? Mas tudo isso é avaliado com certeza, se avalia as obras realizadas dentro do litoral, a questão dos portos do Paraná, que ele veio, né, em alguns momentos para cá para falar sobre o Moegão, sobre a questão, né, dos investimentos nos portos. Então, tudo isso acaba corroborando para que a gente tenha esse alto índice de aprovação, 80%, né, Tony? É muito. É muita coisa. E outra coisa, né? Se tem algumas obras, como você citou, que não estão prontas ainda, não foi por culpa do governo. Dessa vez, nós que estamos aqui acompanhamos. Tem dinheiro, tem projeto, tem tudo. Tem também picuinhas políticas, né, que acabam atrasando, tem que parar. Quantas vezes parou o engordamento aí? Pois é. Poderia estar tudo pronto para o verão agora. Não vai dar tempo porque teve que parar várias vezes, assim como tem essa briga com a ponte lá, não sei porquê. Eu acho que tem pessoas que entram, tentam travar essas obras e normalmente, se vocês analisarem, não são pessoas que moram aqui no litoral do Paraná. É briga política de cima lá para baixo, porque eles não vivem aqui, talvez não saibam ou entendam a necessidade dessas obras. Eu acho que se fossem ouvir a população local, né, justamente quanta gente mora em Matinhos, mas trabalha em Guaratuba e vice-versa, ou mesmo o turista. Você disse bem aqui, gente que não mora na região, mas utiliza a nossa região por um bom período, na época de temporada de verão. Se ouvir essas pessoas, eu acredito que todas, com relação à obra da Ponte de Guaratuba ali, por exemplo, vão todos ser favoráveis, né, Tony? Porque, de fato, é uma obra extremamente necessária para que a gente possa promover o transporte no dia a dia, né? Exatamente. A gente tem mais uma pesquisa aqui, Tony. O governo federal também foi avaliado pelos eleitores parnanguaras. Vamos ver como ficou o resultado da pesquisa nesse caso. 35,4% dos entrevistados avaliaram o governo do atual presidente Lula como péssimo. 23,4% acham que o presidente faz uma administração regular. 19,1% avaliam que ele faz um bom trabalho. 11,1% avaliam como ótimo. 9,4% acham que é um governo ruim. E 1,6% dos eleitores disseram que não sabem ou não responderam à pergunta. Quando falamos da avaliação do governo Lula de forma geral, 56,7% dos eleitores disseram que desaprovam o governo Lula. 39% disseram que aprovam. E 4,4% dos entrevistados afirmaram que não sabem ou preferiram não responder. Aí criou-se uma grande expectativa, né, nessa reeleição do presidente Lula, muito se esperava, e em determinadas regiões do país, né, a gente tem que entender isso também, que algumas regiões aprovam mais, outras desaprovam mais, e assim a gente segue. E aqui na região do litoral do Paraná foi esse o resultado. Eu acho que não querendo, desculpa se eu cortei vocês. Não, a gente quer conversar, na verdade. Não querendo, não é absolutamente nada contra o presidente que saiu, que eu quero falar aqui. Mas talvez algumas coisas não chegaram aonde o presidente gostaria, porque talvez eles entenderam que o governo anterior não estivesse do jeito que foi entregue a eles. Talvez eles tivessem feito, aliás, uma avaliação, mas quando eles assumiram,
viram que era totalmente diferente o que estava, a realidade era totalmente diferente para poder aplicar aquilo que o presidente Lula prometeu na campanha. É aquele que a gente ouve falar muito, né, Tony? O arrumar a casa, quando deixa um governo para outro, então, assumir, e daí sim, depois disso, poder aplicar os projetos Sem e tudo dúvida. que foi prometido na campanha. Talvez seja isso. Eu já acho que esse resultado da pesquisa é um reflexo do que aconteceu em época de eleição, na última eleição, né, da eleição dos presidenciáveis. A gente nunca teve uma aprovação grande do presidente Lula aqui na cidade de Paranaguá e continua não tendo. Então, eu acredito que seja um reflexo, né, da forma como o próprio eleitor vê o atual presidente. É isso aí. Bom, assim a gente Isso, conclui. né? Agora a pergunta. Ela pergunta, quando que tem nova pesquisa? Agora todo mundo começa a perguntar. Então, essa é uma questão importante também. Então, atenção morador e moradora de Matinhos. A gente logo traz uma pesquisa a respeito da corrida eleitoral para as eleições municipais em Matinhos. Então, deve sair aí na próxima semana. A gente vai trazendo aqui durante o Voz do Litoral, durante os outros programas também, para que o eleitor fique muito bem informado. Certo.